Esses dias conversando com um amigo, e ele frequentando a congregação cristã, e aí ele veio perguntar algumas coisas para nós, se essa igreja estava dentro da palavra, se essa igreja estava agindo, se o que ela estava fazendo estava de acordo com a palavra de Deus. Eu falei, não, essa igreja não está de acordo com a palavra, embora é uma igreja muito bem organizada, muito bem articulada, mas ela engana os seus membros de várias formas, porque os membros não é estimulado a ter muito contato com a palavra, a examinar a escritura, que eles fazem uma confusão entre exame e estudo, é a mesma coisa. Estudar e examinar é um sentido só, eles fazem até confusão com estas palavras. Então esse pequeno vídeo que eu quero fazer, às vezes as pessoas falam, você fica falando mal de igreja, falando isso, falando aquilo. Meus amigos, meus irmãos, se você for ler as palavras de Deus, você vai ver que Jesus apontava os graves erros dos saduceus, dos fariseus, dos hipócritas, né? Então ele poderia, não vou falar dos hipócritas, não vou falar dos saduceus, não vou falar dos fariseus, tá? Vou falar da minha doutrina. Mas não, ele falava. O apóstolo Paulo, da mesma forma, quando viu que Pedro agia fora da palavra, ele falou, Pedro, você está agindo fora da palavra. E assim é as escrituras. E nós estamos aqui também para você que às vezes está pensando que está fazendo certo e está fazendo errado. Por exemplo, quando eles vão começar o culto na hora da pregação, eles negam as escrituras. Aí você vai dizer aí do outro lado, não, de forma alguma, você está delirando, você está falando coisas que não é verdade. Mas negar as escrituras, quando se trata da coisa espiritual, você tem que se lembrar do livro de Pedro, que Pedro falou que as heresias iriam vir encobertamente destruidoras, sutilmente, encoberta. E quando a coisa é encoberta, significa escondido, camuflado, como o cavalo de Troia, né? Todos devem saber a história de Troia. Pegaram um cavalo, colocaram os soldados, que eram inimigos de Troia, dentro do cavalo e ofereceram o presente lá para Troia, né? E aí chama-se presente de grego. E assim vem a heresia embutida de enganos encobertamente e a pessoa não percebe, tem como verdade. Por exemplo, quando eles vão oferecendo a palavra para a pessoa pregar, eles falam que a palavra desce naquele culto, naquele dia, naquele momento, naquela mesma hora. Eles dizem assim, e Deus vai mandar do céu a sua santa palavra. Nesse momento que eles falam isso, eles estão negando o que Deus já nos deu. Essa é a verdade. E aí você vai se perguntar, não, mas eles lêem a escritura. Claro, para dar o golpe final, para o erro ficar autenticado. Eles não acreditam que a palavra já está revelada, eles falam que vai ser revelada, já estão negando as escrituras. Aí tem um texto da palavra que eles negam o próprio Senhor, que é o verbo, que é a palavra. Então eu quero fazer a leitura aqui no livro de Deuteronômio, que a palavra de Deus já vem desde a época do Velho Testamento. E Deus já falou para o povo, a minha palavra não está difícil de vocês. Então nós vamos fazer a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 e diante. Diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Então quando eles falam, olha, Deus vai mandar, então está encoberto. Aí uma pessoa toda especial, né? Assim, para dar uma áurea de espiritualidade para aquela pessoa que vai pregar, como se fosse o diferente de todo mundo. E aí ele vai receber naquele momento. Teve uma pessoa que perguntou como é que vem a palavra, aí eles falaram que aparece um anjo com a salva de ouro, com a palavra ali na bandeja, né? A pessoa acreditou, né, nessa história. Então continuando, 12. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nola faça ouvir, para que o cumpramos. Aí Deus está falando,
Olha, não fica perguntando, está aqui no céu? Agora eles falam, Deus vai mandar do céu a santa palavra. Eles estão com a Bíblia debaixo do braço ali. Ou estão com a Bíblia diante deles. Então eles estão negando. É sutil, né? E aí, continuando, 13. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti. E hoje está mais perto ainda do que antigamente, né? Na tua boca e no teu coração, porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje, tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus, quando você for numa congregação, ela já está revelada para nós. Está aqui revelada. Mas, o que você tem que fazer? Você tem que ler, estudar, examinar. Como diz aqui a própria palavra. Examina ela dia e noite, estude ela dia e noite. Aí o fundador da igreja, que saiu de uma outra igreja, o diabo usou ele. Não, a palavra tem que vir na hora, porque eles pegam um texto, fora de contexto, né? E fala que não tem que estudar, a palavra tem que vir naquele momento. Ora, meus amigos, aqui nas nossas reuniões, na nossa igreja, eu incentivo todos os nossos membros a lerem por sequência, de Gênesis a Apocalipse, todinhas as escrituras, para não serem enganados. E aí eles criam aquela áurea, né? Com pessoas despreparadas para pregar o Evangelho. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos estar preparados, sim. Nós devemos ser conhecedores profundos, sim, principalmente quem ensina. A palavra de Deus fala. Falou lá para Timóteo, parola, persista em ler, para que as pessoas vão te ouvir, te salve a ti e a eles mesmo. Tenha cuidado em tudo que você ensina. Certa vez eu fui ver uma pregação, a pessoa leu o capítulo inteiro e eles não explicam, eles não têm como explicar, porque poucos conhecem as escrituras, né? Então a congregação, ela tem uma piedade, uma forma de piedade, de culto, mas tropeça na palavra. E outros pontos também que eles tropeçam. E não incentiva a leitura da palavra, porque eles acham que a palavra vem naquele momento. E aí esse colega perguntou, Sr. Zaqueu, eu queria saber, a palavra que eles falam é aquela palavra que vem naquele momento ou as escrituras? Eu falei, eles estão falando daquela palavra que veio naquele momento, que aquele homem que se diz que teve uma revelação. Na verdade não estava escrito ali. Mas ele, como não estuda a palavra, aí você pode observar, ele vai distorcendo todinho aquilo ali que ele leu, ele vai manejando ela a seu bel prazer. Se ele vê uma pessoa que está com calça comprida, ele já vai falar. Ele não pega o texto por texto e explica a palavra. Você que frequenta ou já foi na congregação, é assim que funciona. Por exemplo, eu prego a palavra, eu tenho o dever e a obrigação de conhecer as escrituras profundamente. Por isso que eu leio ela todo santo dia. Eu leio durante o ano ela várias vezes, 2, 3 vezes por ano. Porque a mim, que ensino a palavra, eu tenho que conhecer a palavra para me poder passar o conhecimento para outro, né? A palavra já está revelada, já está aqui todinha. Então esse negócio que vem a palavra lá do alto céus é uma heresia, um engano muito perigoso. As pessoas da congregação estão negando esta palavra aqui, a escrita da palavra. Ele deixou escrito para nós. Ele revelou através das escrituras. É o próprio Deus, a palavra é espírito, é vida. Então, meus amigos, meus irmãos, você que frequenta essa igreja, vai aparecer no seu monitor aí os textos da palavra. Tome muito cuidado. Por isso que o nosso Senhor falou, cuidado com o fermento do fariseu e do saduceu. Quer dizer, o ensino deles. Cuidado, você tem que ir para a palavra. Eu estou mostrando dentro da palavra, que a palavra não está vindo lá do céu, já está revelado para nós. Agora o Espírito Santo de Deus vai dirigir a nossa mente para você entender. Ele vai confirmar esta palavra. Ele vai dirigir você para você entender aquilo que está sendo explicado. Porque
é uma obra do Espírito Santo. A palavra é o Espírito. Jesus mesmo falou, essa palavra que vos digo são Espírito e vida. E aí eles querem manifestações sobrenaturais. Não, ela vai dentro de você, como diz lá o próprio Senhor Jesus Cristo, você não sabe para que lado que o vento sopra. E o agir do Espírito é a mesma coisa, você não está vendo o que está acontecendo lá dentro, quando a pessoa ouvindo a palavra, porque são Espírito e vida. Então eu gostaria que através dessa pequena meditação, você não negasse mais a palavra. E se você continuar numa igreja dessa aí, continuar aceitando as heresias, certamente você está a passos largos para o inferno. Porque a palavra de Deus fala que se eu falar uma coisa e negar a outra, eu já destruí todinho o complemento para não ser contaminado a palavra. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.